Conhecer o Senhor, conhecer a Deus é experimentar a presença dEle. É reconhecer que é o melhor conhecimento que você pode adquirir para a sua vida. Porque quando tudo na sua vida falhar, quando todos os conhecimentos que você tiver falhar na sua vida, somente o conhecimento de Deus poderá te ajudar na hora da dificuldade. Porque tem gente que é formada em várias áreas da vida, conhece muita coisa, é uma pessoa informada, mas tem situações que, se você não conhecer quem é Deus, aquilo que você sabe não vai servir de nada para você. E Deus está procurando pessoas que queiram se envolver com Ele e dizer: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero te conhecer, Senhor. Muitas maneiras Deus permite que nos aconteça para a gente conhecer a Ele. Que Deus venha ter misericórdia em nossas vidas, que nós venhamos ter a iniciativa de querer conhecer o Senhor por iniciativa própria e não por uma situação de dificuldade. A Bíblia apresenta Jó, que era um homem justo, reto, íntegro e se desviava do mal. Não é que Jó não pecava, mas era uma condição do caráter de Jó, ele buscava isso na sua vida. Mas depois da provação, com que ele começa a dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Depois da prova ele começou a dizer: agora, Senhor, os meus olhos te veem. E era um homem que tinha uma intimidade grande com Deus, mas ainda julgou não conhecer a Deus. Porque às vezes o que nós falamos em nome de Deus, e Deus é isso e Deus é aquilo, nós nem sabemos o que está dizendo, irmão. As maiores atrocidades desta vida foram cometidas em nome de quem? De Deus. Você sabia disso? As maiores mortes, as maiores situações de conquista de povos superiores a outros foram tudo feitas em nome de Deus. E que Deus é esse? Será que nós conhecemos o Senhor? Nesta manhã, levante a sua mão e diga: Espírito Santo, me ajude a conhecer o Senhor. Fale com sinceridade com Ele. Peça para Ele com sinceridade. Diga: Deus, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer, Senhor. Eu não quero viver um evangelho superficial. Não seja mais um no meio da igreja. Não seja mais um no hall de membros. Não seja mais alguém que alguém olha para você e diz: está sempre na igreja, mas tu não sabe nada de Deus. Seja alguém que quer saber a vontade do Senhor, os gostos dEle, o desejo dEle para a sua vida. Comece a buscar isso, essa intimidade. Deus quer se revelar a você. Como é bom conhecer uma pessoa que a gente diz que ama. Alguém que você ama, você não conhece aquela pessoa? Você não conhece as manias, você não conhece as fobias, os medos, os defeitos, as qualidades de alguém que você ama aqui? E por que que o nosso Deus, que é quem nós dizemos que tanto amamos, a gente não quer conhecê-lo com intimidade mais profunda? Aleluia! A geração que conhece o Senhor, de fato ela faz isso. Geração que conhece o Senhor é o desejo de Deus. Você sabia que Deus tem esse desejo? Você sabia disso, irmão? Vamos ler Bíblia aqui nesta manhã? Vamos ler? Você sabia que é o desejo de Deus que a gente venha conhecer a Ele? Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo um Deus pessoal, mais eu vejo um Deus querendo se aproximar do ser humano. Eu vejo a tentativa de Deus de chamar a nossa atenção, e às vezes a maneira que Deus encontra é uma luta, é uma prova para nossas vidas. Às vezes a forma que Deus encontra de chamar a nossa atenção, dizer: ei, eu estou aqui, rapaz. Eu não sou só aquele que te abençoa, não. Eu quero ser amado. Eu quero ser alguém que você pode contar comigo, conversar comigo. Mas a gente não entende isso. E eu vejo nas páginas sagradas Deus externando esse desejo de ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada ser humano. Onde é que está isso, pastor? Vamos ler, porque isso aqui é poderoso, irmão. Jeremias 24, versículo 7. Olha só o que Deus diz aqui nesse texto: dar-lhes-ei um coração quebrantado. Dar-lhes-ei um coração quebrantado. Jeremias 24, 7. Olha que coisa tremenda. Dar-lhes-ei um coração quebrantado. Para que Deus quer dar um coração quebrantado para alguém? O versículo responde: para que me conheçam. Oh, aleluia. Aleluia. Eu aprendo aqui uma verdade: eu só posso conhecer a Deus se o meu coração for quebrantado.
Eu só posso conhecer a Deus se o meu coração se quebrantar para Ele. E o Senhor está dizendo, eu vou fazer isso. Eu vou tirar o coração de pedra que tem nesse homem que eu criei. Eu vou dar para ele um coração quebrantado, porque eu tenho interesse que ele me conheça. Aleluia. Nesta manhã Deus me trouxe aqui para dizer para você, eu quero que você me conheça, e se for preciso eu vou fazer uma cirurgia espiritual na sua alma. Eu vou te tirar esse coração duro e vou te dar um coração quebrantado, filho, porque eu quero que você me conheça. É do meu interesse. Você pode não estar preocupado ou interessado nisso, mas eu quero que você me conheça. É como se eu visse um Deus com lágrima nos olhos dizendo, ninguém quer me conhecer, ninguém quer saber quem eu sou, ninguém está interessado em saber como eu opero, mas eu vou dar um coração quebrantado para eles me conhecerem. E tudo que o ser humano tem feito nessa última hora é endurecer o coração para Deus. Tudo que nós estamos fazendo nessa última hora é virar as costas para o Senhor, porque nós não queremos conhecer a Ele. Porque quando a gente quer conhecer a Deus, a gente precisa entender uma verdade: Ele vai mexer naquilo que a gente gosta e Ele detesta. Quando eu quero conhecer a Deus, Ele vai tratar das minhas mazelas, Ele vai tratar daquilo que está desagradando Ele, vai dizer, meu filho, para me conhecer, você vai ter que mudar algumas coisas, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, e então eu prefiro me furtar desse conhecimento, eu prefiro me ausentar desse conhecimento e ficar só de forma superficial. Vou colocar só o dedinho nessa água aqui, enquanto ele está dizendo, mergulha, dá logo uma de ponta aí, rapaz, entra logo nesse rio, mergulha logo nessa imensidão de conhecimento, entrega logo de vez, abra logo o seu coração, deixa eu te encher. Eu vim aqui ser profeta para os poucos que vieram. Deus vai te dar um coração quebrantado. Deus vai te dar um coração quebrantado para você conhecer de fato quem é Deus, quem é o Senhor que nós professamos e dizemos servir a esse Deus. Olha como o versículo é lindo. Eu vou dar um coração quebrantado para eles me conhecer que eu sou Senhor. Que eu sou Senhor. E quando isso acontecer, meu irmão, olha que coisa linda. Quando esse processo acontecer, aí Deus está dizendo, aí sim, eles serão o meu povo. Sabe quando a gente é povo de Deus? Quando a gente conhece a Deus. Tem muita gente se enganando, pensando, eu sou povo de Deus. Se você não conhece o Senhor, você não é povo de Deus. É a Bíblia que está dizendo, não foi eu que inventei. Então quando eu passo a conhecer o Senhor, Ele está dizendo, agora sim, eles serão o meu povo. Porque quem é povo de Deus, conhece o seu Deus. Eles serão o meu povo, é uma informação poderosa. E eu serei o seu Deus. Quando eu sou povo, eu tenho um Deus. Quando eu me torno povo de Deus, eu posso dizer, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que é o Todo-Poderoso. Eu tenho um Deus que é todo tremendo. Eu tenho um Deus que é maravilhoso. Esse Deus é o meu Deus. E o texto diz, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Se voltarão para mim de todo o seu coração. Quando a gente se torna povo de Deus, a gente se volta para Ele. Como é que a gente se volta para Ele? Mudando a nossa vida, mudando a nossa forma de ser, mudando a nossa forma de cultuar, mudando a nossa forma de servir as pessoas. A gente se torna povo de Deus e passa a conhecê-lo e se volta inteiramente para o Senhor. Que nessa manhã nós possamos voltar a nossa atenção para Deus. Que nessa manhã nós possamos voltar o nosso entendimento para esse Deus. Que nós possamos valorizar esse desejo que há no coração de Deus, que é que nós venhamos a conhecer o nosso Senhor. Amém? Você pode dar um glória e dizer, eu quero o Senhor. Você pode dizer, cumpra em mim o teu desejo. Ou você tem medo de falar isso? Cumpra em mim o teu desejo, Senhor. Ou seja, o desejo de Deus é te dar um coração quebrantado. O desejo de Deus é te fazer povo dele. A geração que conhece o Senhor, em primeiro lugar, é uma geração fiel.
Será que nós temos sido fiel? Será que nós podemos cantar aquela canção? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E por mais que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor. Alabachúria. Ele é fiel a mim, Ele é fiel a você. Ele tem sido fiel comigo e com você do amanhecer ao anoitecer. A fidelidade dele, a Bíblia diz que se estende de geração a geração. A Bíblia chega a apontar uma característica de Deus tão profunda quanto a fidelidade, e chega ao ponto de dizer, mesmo se nós formos infiéis, Ele ainda assim permanecerá fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ou seja, Deus falando, nem que eu quisesse ser infiel contigo, eu não poderia agir dessa forma, porque a minha natureza, filho, é de fidelidade. Eu sou fiel aos meus princípios, eu sou fiel à minha palavra. E nós, querido, o que fazemos é tudo o contrário, é infidelidade que oferecemos a Deus. Mas que nesta manhã o Espírito da graça, da misericórdia venha nos ajudar e nós possamos ser fiéis ao Senhor em tudo. E acima de tudo, fiel até morrer. Porque assim teremos a coroa. Assim nós herdaremos uma coroa. Nós encontramos inúmeros personagens bíblicos que conseguiram ter uma vida de fidelidade a Deus, mesmo em condições adversas. Se você olhar para a vida do jovem José, José permaneceu fiel a Deus e aos patrões que teve, aos princípios que teve, e nunca teve um sentimento de rancor, de vingança. Pelo contrário, José foi fiel em todas as circunstâncias da sua vida e Deus lhe honrou de uma forma especial. Que nós possamos adquirir de Deus essa dádiva, a fidelidade, e possamos ser fiéis ao Senhor em toda a nossa vida, em toda a nossa maneira de viver, de existir, de glorificar o nome do Senhor. Quem pode dizer, Senhor, me ajuda a ser fiel? Me ajuda. Eu quero ser fiel, Senhor, né? Wagner Roberto, fiel até não sei aonde, até morrer, e fiel, está cantando, e às vezes nós cantamos canções só com lábios, mas não queremos viver aquilo. Mas que o Senhor nos ajude a ter fidelidade a toda prova, a todo custo, porque a fidelidade vai nos levar a